Você obviamente já ouviu falar sobre os submarinos. Sabe que são veículos subaquáticos usados em conflitos, missões de espionagem e até para produzir conhecimento científico. Mas será que você realmente conhece essas máquinas? Vamos lá. Parece que não há nada demais, não é não? Apenas a vastidão do oceano. No entanto, ao liberar a imagem, somos surpreendidos com um foguete saindo de dentro da água. Ele parece pequeno, mas mede cerca de 14 metros, o que seria equivalente a um ônibus convencional. Seu nome é Trident segundo o UGM-133A, um dispositivo capaz de subir 1.000 quilômetros, atingir o espaço e retornar até 12.000 quilômetros de distância de seu ponto inicial. E quando ele chega, como você percebeu, não se trata de um foguete comum, mas de uma arma nuclear de 60 toneladas, que custa cerca de 30 milhões de dólares. Ela foi desenvolvida para ser lançada de um submarino de forma furtiva, silenciosa, sendo capaz de varrer um país inteiro do mapa. Na verdade, existem embarcações que podem carregar até 24 dispositivos como estes, o que significa que apenas um submarino moderno seria suficiente para pôr fim à humanidade como conhecemos. Impressionou? Então espere para ver o que preparamos para você nesse vídeo. Atualmente, os submarinos são algumas das maiores provas da evolução tecnológica humana. Nós fomos capazes de produzir pequenos veículos tripulados por poucas pessoas ou controlados remotamente para investigar o fundo dos oceanos. Ao mesmo tempo, também desenvolvemos embarcações que são verdadeiras usinas nucleares, que navegam a centenas de metros submersos abaixo do nível do mar. Esses últimos geralmente são usados em uma guerra psicológica que gera respeito mútuo entre as nações que já dominaram essa tecnologia, uma espécie de guerra fria permanente. Isso porque você pode estar em qualquer ponto do oceano que tenha águas minimamente profundas, sem se dar conta que existe uma máquina de 50.000 toneladas carregadas de ogivas nucleares bem abaixo de você. E esse é seu verdadeiro propósito. E diferente dos equipamentos de investigação, os submarinos militares podem ser tão grandes quanto prédios, o que os tornam ainda mais impressionantes. E esse é o caso dos exemplares russos da classe Typhon. O modelo K-329 Belgorod, que foi lançado em 2022, mede impressionantes 184 metros. São quase 2 campos de futebol. Ele pode abrigar centenas de trabalhadores e militares que, se não fosse a necessidade de se reabastecer de comida, poderiam ficar submersos por décadas. Mas essa é uma realidade muito recente. Os humanos desenvolveram a capacidade de se locomover pela água há milênios. Na verdade, essa era a única forma de percorrer grandes distâncias, já que os carros, trens e aviões só foram inventados muito tempo depois. E parece ser seguro dizer que, desde que fomos capazes de construir barcos, nós também ficamos tentados a desenvolver algo que fosse capaz de se locomover e permanecer debaixo d'água. Um dos primeiros relatos que temos de algo que funciona como uma espécie de instrumento de mergulho vem de Aristóteles, no século IV a.C. Diz a lenda que um de seus alunos mais notórios, o conquistador Alexandre o Grande, construiu um barril muito fino, feito inteiramente de vidro branco, e o usou no cerco de Tiro em 332 a.C. Eles teriam se guiado pelo princípio de sino de mergulho, que faz com que seja possível manter uma camada de ar respirável em um ambiente quando ele é colocado na água de forma correta. É o que acontece quando você mergulha um copo ou um balde com a boca para baixo. A pressão da água força o ar, que não tem para onde ir, e isso pode ser usado como um suprimento de oxigênio. Mais de 1000 anos depois, Leonardo da Vinci, que pensou sobre basicamente tudo que poderia ser inventado, também deu sua contribuição a respeito do conceito de um barco submersível. O projeto se parecia com um peixe mecânico,
mas não há relatos de que ele foi testado na prática. Na verdade, disse que Leonardo preferiu manter o esboço em segredo, pois temia que a natureza maligna dos homens pudesse levar a assassinatos no fundo do mar. Parece que ele estava mais do que certo, né? Na prática, o primeiro submarino navegável foi desenvolvido e construído em 1620 pelo inventor holandês Cornelis Drebbel, que fez uma adaptação em um barco para construir um protótipo movido a propulsão humana. Não demorou muito até que esse projeto fosse adaptado e utilizado com propósitos militares. A primeira vez que isso aconteceu foi durante os conflitos gerados pela Guerra Revolucionária Americana, o processo de independência dos Estados Unidos no século XVIII. George Washington, o primeiro presidente do país, pagou para que o inventor David Bushnell fizesse uns ajustes necessários. Assim surgiu The Turtle, ou a tartaruga, que recebeu esse nome por causa de seu formato circular que lembra dois cascos unidos. Essa embarcação era tripulada por apenas uma pessoa, e seu objetivo era plantar explosivos nos cascos dos navios britânicos. Mas ele foi mal sucedido em praticamente todas as tentativas. 50 anos depois, durante a Guerra Civil Americana, essa primeira versão foi adaptada para ser tripulada por mais pessoas e para carregar uma espécie de bastão com explosivos que poderia ser lançado à distância. Esse foi o CSS Hunley, o primeiro submarino a atacar outra embarcação com sucesso. Bom, daí em diante, praticamente todos os recursos de pesquisa e inovação foram destinados para esse propósito. Mas por mais que a humanidade avançasse na criação de materiais resistentes para suportar a pressão dos oceanos e até no desenvolvimento de novas armas, ainda era preciso lidar com algo essencial: o sistema de propulsão. Vamos combinar que não é nada prático, muito menos eficiente, usar dezenas de homens para gerar movimento através de remos ou manivelas. Por isso, uma das principais quebras de paradigma na evolução dos submarinos foi a invenção do motor a combustão movido a diesel. Nós já havíamos evoluído muito na indústria e na mobilidade com os motores a vapor, que usavam carvão para gerar energia, mas o motor a diesel, construído pelo alemão Rudolf Diesel, provou ser muito mais eficiente, já que ele era mais potente e não emitia tanta fumaça e calor. Com isso, assim que a invenção estava minimamente controlada e segura, uma das primeiras coisas que os alemães fizeram foi implementar um motor como esse em um de seus submarinos. Só havia um problema. Para funcionar, esses motores precisam efetuar trocas gasosas, eliminando resíduos pelo escapamento e puxando oxigênio, para alimentar a explosão gerada dentro do bloco. E como você deve imaginar, não é possível fazer isso debaixo d'água, o que compromete a principal usabilidade desse tipo de embarcação. Mas eles resolveram isso de uma maneira não tão eficaz, mas competente para a época. A solução foi atrelar o motor a um poderoso conjunto de baterias que poderiam ser usadas durante a submersão. Assim, os submarinos poderiam usar o motor a diesel para se locomover como um barco ou para gerar energia elétrica e recarregar as baterias, que eram menos potentes, mas permitiam a eles ficarem debaixo d'água por cerca de 48 horas, apenas para se aproximar furtivamente de um alvo ou despistar o inimigo durante uma fuga. Durante os anos 1900, quando as maiores potências do mundo estavam usando essa nova tecnologia industrial para se destruírem, os alemães ficaram realmente bons em construir e desenvolver novos submarinos. Eles receberam sonar e radar para fazer enxergar debaixo d'água, rádios com capacidade de criptografar mensagens, além de aumentar significativamente a quantidade e autonomia das baterias. Esses novos equipamentos foram chamados de Unterboot, ou U-Boats, e você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre eles. Além de todos esses avanços, os submarinos passaram a equipar o que havia de mais moderno da indústria bélica: mísseis, torpedos, capazes de afundar os mais poderosos navios, além de causar sérios estragos em bases e tropas que estivessem em ilhas ou no litoral.
E isso já poderia ser feito com tanques e aviões, é claro, mas esses veículos poderiam ser vistos de longe, o que os tornava extremamente frágeis. O principal ponto dos submarinos sempre foi a furtividade, a habilidade de ser invisível. Por isso, a necessidade de subir à superfície a cada 2 dias produzia uma fragilidade grave. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as potências vencedoras, como a França, Reino Unido e, principalmente, Estados Unidos e União Soviética, colocaram as mãos nessa tecnologia alemã e ficaram simplesmente maravilhados. Havia muito potencial a ser explorado ali. Esses veículos poderiam se tornar as armas mais poderosas de toda a humanidade. Só era preciso fazer alguns pequenos ajustes. Foi nessa mesma época que nós aprendemos a mexer com átomos, dividindo o seu núcleo para gerar quantidades massivas de energia. Isso foi usado para construir armas, como as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, mas também para gerar eletricidade por meio de usinas nucleares. Talvez você já esteja familiarizado com essas usinas. No Brasil, nós temos 2 exemplares que ficam na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis. Elas são enormes, possuem reatores gigantescos e uma série de mecanismos de segurança com redundância para evitar acidentes. Mas isso porque foram construídas para abastecer cidades inteiras. Um reator nuclear não precisa ter o tamanho de um bairro para gerar energia elétrica. Entendeu onde eu quero chegar? Bom, logo após o final da guerra, a Marinha dos Estados Unidos fez planos para melhorar sua frota usando tecnologia desenvolvida com financiamento governamental. Em 1946, eles criaram uma seção para estudar como a tecnologia nuclear poderia gerar eletricidade para melhorar sua capacidade militar. O plano era implantar essa solução em contratorpedeiros e em navios de guerra. Mas o oficial Hyman Rickover, que era engenheiro elétrico e inspetor-geral da 19ª Frota, defendeu que essa tecnologia deveria chegar primeiro nos submarinos. Afinal, motores movidos a energia nuclear não precisariam de ar para funcionar. Inicialmente ele foi ignorado e até desacreditado, mas ele insistiu na ideia e foi até o seu superior máximo, o almirante da frota Nimitz, que era chefe de operações navais, para defender seu ponto. O plano era criar um reator de água pressurizada, onde a pressão seria contida e a água não seria permitida a ferver. Com isso, o sistema seria mantido fechado, permitindo que fosse usado em espaços menores, como o interior de um submarino. Depois disso, em 1951, o projeto recebeu a autorização no Congresso americano para ser construído. E em 17 de janeiro de 55, o USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear do mundo, ficou pronto e foi lançado ao mar. Sua primeira viagem foi de Connecticut a Porto Rico, um trajeto de mais ou menos 2.200 quilômetros que ele fez em 90 horas, totalmente submerso. Nos casos seguintes, a tripulação testou as capacidades de embarcação atravessando o globo e viajando sob o Polo Norte, algo que nunca havia sido feito até então. A implementação dessa tecnologia foi, sem sombra de dúvidas, o maior avanço produzido nos submarinos em toda a história, de sua concepção até os dias atuais. Com ela, as embarcações ficaram mais potentes, velozes e silenciosas. A energia do reator é usada não apenas para mover o navio, mas para manter todos os sistemas elétricos, inclusive geradores de oxigênio, de dessalinizadores de água marinha. Como não é preciso reabastecer o combustível, os submarinos nucleares poderiam ficar submersos por pelo menos 20 anos, sendo que as necessidades humanas são o único empecilho para que isso não aconteça. Não há mais limitações técnicas aqui. Agora sim, depois que a principal falha deste veículo foi resolvida, era possível focar em outros aspectos para deixá-los ainda melhores. E o ponto principal era, já que tudo se resume à furtividade, a capacidade de passar despercebido, é preciso investir em silêncio. Para isso, o exterior das embarcações passou a ser revestido com placas de borracha, para reduzir o ruído do metal
e enganar o sonar dos inimigos, já que eles funcionam basicamente enviando um pulso em forma de onda de som que retorna quando atinge uma superfície reflexiva. Se a superfície é capaz de absorver o som, logo, ele não pode ser visto, ou melhor, detectado por esses aparelhos. As hélices de propulsão também foram silenciadas, assim como os motores, que, como eu disse, são bem menos barulhentos do que os movidos a diesel. Na verdade, essas precauções foram tomadas até dentro das embarcações. Tudo passou a ser revestido com borracha para amortecer qualquer tipo de vibração. Até os cozinheiros substituíram seus utensílios por equipamentos de plástico e silicone para diminuir os ruídos. Por conta disso, os submarinos se tornaram muito úteis para espionagem. Primeiro porque eles podem estar em qualquer lugar do mundo praticamente sem serem notados. Segundo porque têm acesso a algo extremamente importante para a comunicação mundial: os cabos submersos. Grande parte dos meios de comunicação atuais, incluindo a internet, usam cabos como estes para enviar e receber mensagens. Isso já era verdade há décadas atrás. Por isso que nos anos 70, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, através de seus serviços de inteligência, investiram muito tempo e dinheiro em busca de cabos submarinos russos para interceptar suas mensagens. E eles conseguiram. Encontraram um cabo a 120 metros de profundidade entre duas bases navais do leste do país soviético. Alguns soldados saíram da embarcação através de câmeras de descompressão e instalaram um gravador de fitas capaz de gravar todas as mensagens que passavam por ali. Eles colocaram um dispositivo meio frouxo, de modo que, se o cabo fosse erguido para realizar uma manutenção ou checagem de rotina, o aparelho se desprendia automaticamente. O procedimento foi tão fácil e bem-sucedido que os soviéticos sequer se preocupavam em encriptar as mensagens, pois era inimaginável que elas seriam interceptadas, já que ninguém considerava ser possível chegar até os cabos com tanta facilidade. A escuta permaneceu ativa por quase 10 anos. E só foi descoberta porque um agente corrupto vendeu a informação ao inimigo por $35 mil. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Com tudo isso pronto, velocidade, furtividade, capacidade de se manter submerso e ser praticamente indetectável, falta apenas uma coisa para tornar os submarinos os veículos perfeitos, pelo menos para uso militar: equipar com as principais armas conhecidas pelo ser humano. Os mísseis e torpedos foram mantidos e são usados principalmente para abater outras embarcações, mas a principal novidade está nas armas nucleares. Foguetes como os que mostramos no começo do vídeo são capazes de viajar 12 mil quilômetros e eles carregaram até 12 ogivas, cada uma sendo 6 vezes mais potentes do que as que foram lançadas no Japão. Elas funcionam basicamente assim. Na fase de propulsão, o míssil sai do submarino e ganha impulso para sair da água, vencer a gravidade e chegar ao espaço. Lá, os motores se desligam e ele usa as leis da física para ajustar sua trajetória. Essa é a fase intermediária, onde o projétil calibra sua posição com pequenos ajustes para garantir que irá atingir o alvo. Depois de atingir o pico de seu movimento, o míssil retorna à atmosfera e começa a liberar suas ogivas individuais. E cada uma pode cair a pelo menos 500 quilômetros da outra, permitindo cobrir uma área extensa com apenas um lançamento. Esse é o ápice dos conflitos modernos, que usam a dissuasão como tática passivo-agressiva para evitar um combate direto. Grandes potências como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França têm submarinos estrategicamente posicionados em várias partes do mundo. Isso significa que não é possível lançar um ataque em uma base militar esperando destruir seu arsenal nuclear. As principais armas estão em lugares impossíveis de se encontrar, possivelmente apontadas para o seu país, esperando apenas um sinal para serem lançadas e assim dar início ao Armagedon.
É uma pena que algo tão avançado e tecnológico tenha evoluído para e através de usos militares. A sensação que fica é que a tecnologia que poderia ser usada para superar nossas capacidades, nos levar para outros mundos, é a mesma que pode provocar o nosso fim. E tudo o que podemos fazer é torcer, rezar, para que isso não aconteça.